Olá, boa noite. Meu nome é Flávia, eu sou de Brasília, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. É uma grande alegria estar com vocês essa noite, né? Mais uma reunião pública. Nós estamos no Salão do Evangelho, onde nós seguimos as discussões dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Para iniciar a nossa noite, nós vamos começar com uma prece. Então eu convido cada um de vocês, em suas casas, aonde estiverem, para que fechem os olhos neste momento, para que sintam-se envolvidos pela espiritualidade superior que sempre nos acompanha. Vamos lembrar do Mestre amado Jesus e vamos agradecer a Ele pela encarnação que nós temos, por estarmos aqui na Terra neste momento, por tudo que temos, por nossas famílias, por nossos lares e pelas dificuldades que tanto nos ensinam e que burilam o nosso espírito. Mestre Jesus, somos eternamente gratos por tudo que temos. E pedimos, Mestre, pedimos que nos dê a força e a coragem para sustentar o nosso corpo e seguir nas nossas tarefas. Pedimos, Mestre, o auxílio e a companhia dos mentores, que eles possam estar ao nosso lado e amparar os nossos passos. Pedimos, Mestre, por nossa família, encarnados e desencarnados, onde eles estiverem, que eles possam também receber esse apoio, essas vibrações de luz, de tranquilidade. Fica conosco nesses momentos de estudo, Mestre. Que assim seja. Nós vamos iniciar então nossa palestra, lembrando que depois nós vamos ter o passe espiritual à distância. Então, que quem ainda não separou um copo, uma garrafa com água, providenciar, deixar próximo para fluidificação na hora do passe à distância. Tudo bem? Bom, nós estamos no capítulo 26 e nós vamos hoje fazer um resumo do capítulo 26 e tratar da mediunidade, que é o ponto que é o mais tratado ali nesse capítulo. O capítulo chama de graça recebestes, de graças dai. E nesse capítulo ele começa lembrando de uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, quando ele fala: restaurai a saúde dos enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Nessa frase, tudo se refere à mediunidade, a mediunidade que pode levar a curas, a mediunidade que pode levar a desobsessões, a mediunidade que pode mudar completamente um espírito. E esse capítulo inteiro fala sobre algumas coisas muito importantes da mediunidade que a gente queria ressaltar. Para a gente trazer um pouquinho diferente, eu trouxe algumas perguntas e algumas passagens que estão lá no livro O Consolador, de Emmanuel, e algumas lembranças que estão lá no livro dos médiuns, onde Allan Kardec fala um pouco mais sobre a mediunidade, sobre médiuns, sobre as formas de mediunidade de forma geral. Então a gente vai começar com a pergunta 382, lá do Consolador, que ele pergunta qual a verdadeira definição da mediunidade. E Emmanuel responde que a mediunidade ela é um atributo do espírito. Ela é algo que é um patrimônio da alma imortal, é patrimônio do espírito e é um elemento renovador da posição moral da criatura terrestre, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da verdade, da virtude e da inteligência.
desde que ela se encontre ligada aos princípios evangélicos durante toda a sua vivência. Então, a mediunidade, ela é um atributo do espírito e ela tem essa capacidade de promover a renovação moral da criatura terrena. Então, é algo muito interessante esse pensamento, né? Ele coloca a mediunidade como uma missão. Todo esse capítulo vai falar sobre a mediunidade como uma missão. Lá no Livro dos Espíritos, nós somos lembrados que a mediunidade, por ser um atributo do espírito, ela esteve com o espírito durante todo o tempo, então não é algo novo. Os profetas eram médiuns. E o que nós temos na Bíblia, que são descritos como milagres ou como acontecimentos muito raros e fora do comum, não é nada mais do que manifestações mediúnicas. Vários outros povos tiveram seus médiums, tiveram essas manifestações. E aqui eu deixei a citação de Joana d'Arc, que as vozes que ela ouvia não eram nada mais do que vozes de espíritos que dirigiam ela, mas tantos outros. Sócrates, por exemplo, quantos outros grandes espíritos encarnados, espíritos que aqui na Terra revolucionaram a humanidade, eram inspirados também. E viviam essa prática mediúnica, por assim dizer, muitas vezes inconscientemente. Então, que a mediunidade ela não é nova, ela não é algo que veio agora e que tem alguma relação com o corpo ou com qualquer coisa nesse sentido, é um atributo do espírito. E ela agora só está, às vezes, um pouco mais conhecida. Chegou um momento, por assim dizer, onde é necessário nós termos, junto com o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, de nós termos a mediunidade mais próxima da vida de cada uma das pessoas. A pergunta seguinte, lá no Consolador, é: qual é a verdadeira definição de mediunidade? E Emmanuel coloca para gente que a mediunidade ela é uma oportunidade de progresso e de redenção concedida por Deus. Então, que a mediunidade, a missão mediúnica, ele coloca lá, se ela tem percalços, se ela traz lutas dolorosas com ela, é também uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos. Seus filhos que, se têm essa missão, é porque precisam dela. Então, que a mediunidade traz ali é uma concessão divina que oportuniza a nossa redenção, o nosso progresso. E aí, continua, e a pergunta é justo considerarmos todos os homens como médiums? O que vocês acham? Vou deixar a resposta no slide, ficou fácil. Mas todos os homens têm um grau de mediunidade. Vamos lembrar que a mediunidade é um atributo do espírito. Todo homem tem um espírito. Então, todos os homens têm mediunidade. O que varia é como que essa mediunidade se apresenta, qual é o tamanho, qual é a missão que ele tem ali naquele meio, que é um campo imenso, o das potencialidades psíquicas do homem. E que isso vai ser variável de acordo com as missões envolvidas, com o plano daquela encarnação, com o que já é planejado para aquele espírito passar. Essas tarefas, como a gente falou, muitas vezes são missionárias, reclamam sacrifícios e muitas vezes podem ser ásperas provações.
Mas, todavia, Emmanuel coloca lá no Consolador: se o operário busca substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, nenhum dos homens está abandonado com essa missão, e todos que fizerem uma busca pelo Evangelho, para ter o Evangelho junto de si na vivência da mediunidade, vão ter a misericórdia do Mestre e vão ter o apoio do alto. A próxima pergunta, ela é bem interessante. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? É uma coisa assim curiosa, né? Muitas vezes a gente vê na vida, né? As pessoas falando que queriam ver, queriam escrever, queriam isso, queriam aquilo. E a gente tem que lembrar que não há uma mediunidade mais valiosa do que outra, mais preciosa do que outra. Toda mediunidade é uma oportunidade para as boas realizações espirituais. E o médium, com uma tarefa definida, que faça aquilo de forma correta, com dedicação sincera, com fraternidade, ele vai cumprir a sua tarefa. Isso pode ser com a mediunidade mais simples, que tem menos pompa, que tem menos atenção, não faz diferença. O que importa é a tarefa cumprida, é o serviço feito. E é importante não cair na armadilha da improdutividade, na tentação de buscar algo diferente ou melhor, entre aspas, na visão, mas que não cumprir a tarefa com aquilo que dispomos. Então, toda mediunidade é importante, toda mediunidade é oportunidade de trabalho e nós devemos trabalhar, nós devemos cumprir a nossa tarefa. E aí a pergunta seguinte, a 387, que pergunta qual a maior necessidade do médium. E Emmanuel coloca isso em um parágrafo, de verdade, tem uma frase. E nessa frase que ele diz aqui, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de entregar-se às tarefas doutrinárias maiores. Porque, deste modo, ele pode se fortalecer contra o fantasma do personalismo. Então, olha só, a maior necessidade do médium é se evangelizar. Porque ele vai chegar a buscar as grandes tarefas. E, tendo evangelizado previamente o seu espírito, vai estar mais preparado para lidar com o personalismo, que é o grande vilão do trabalho mediúnico, que é o grande vilão de um médium. Antes da gente ir para frente, tinha uma pergunta que era muito interessante, muito curiosa, não por ser um conteúdo assim, mas que é uma coisa assim, né? Está lá no Consolador também, que pergunta se o homem ou a mulher se existe alguma preferência de um ou outro para ser um bom médium. Acho a pergunta tão curiosa, porque parece um pouco descabido pensar assim, né? E o que Emmanuel coloca é que não existe uma preferência ligada ao sexo de uma pessoa. Não é algo que está lá, quem tem 2 cromossomos X é um médium melhor ou um médium pior. Mas que a tarefa mediúnica é muito ligada com a sensibilidade. E que geralmente as mulheres têm essa sensibilidade mais desenvolvida. Existe um pouco mais de empatia, é algo que está até vinculado um pouco à questão da maternidade. E que por isso é mais frequente vermos mulheres médiums, mas que não é algo que é vinculado a cromossomos, que não é algo que é
uma definição absoluta, que homens podem ser ótimos médiums e que isso é vinculado não ao sexo da pessoa, mas assim a quanto a sua sensibilidade é desenvolvida. Eu achei isso muito interessante. Às vezes isso pode ser alguma dúvida de alguém, algum comentário de alguém. Uma outra pergunta, é um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, é um dos últimos capítulos do Consolador. E que vai muito de encontro com o que a gente estudou nesse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre remuneração para exercício da mediunidade. Perguntaram, então, se seria justo aceitar pagamento em dinheiro durante o exercício da prática mediúnica. E a resposta do Emmanuel é que a resposta ipsiliteri é: quando um médium se resolva a transformar suas faculdades mediúnicas em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e se os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem, mais do que os seus irmãos de carne, as necessidades dos intermediários. Então, eu achei ele muito mais direto do que foi Allan Kardec no Evangelho. Ele coloca a questão de remuneração a qualquer atividade mediúnica como um comércio criminoso e que isso levará no futuro a resgates dolorosos para os médiuns envolvidos. A mediunidade não é ofício do mundo, eu achei muito interessante, a gente tem que se lembrar disso. Ela não é uma profissão para ser exercida igual pessoas são professores ou engenheiros ou advogados. Ela não é uma coisa, algo mundano. A mediunidade é um atributo espiritual, é algo que não é necessariamente vinculado a nosso, é uma atividade nossa, é algo que tem a contribuição de outros espíritos. A mediunidade envolvida com bons espíritos jamais será envolvida em algo que esteja relacionado a retribuições financeiras ou a qualquer coisa ligada ao materialismo. É muito contraditória essa relação. E não existe cenário onde algo desse tipo é vinculado. Não existe venda de passe, não existe venda de tratamento espiritual, não existe nada desse tipo, certo? Para encerrarmos, então, eu trouxe uma reflexão de Emmanuel também no livro da Esperança, que fala sobre a mediunidade e a forma como devemos nos relacionar com a mediunidade. E para a gente, lá no comecinho dessa lição do livro da Esperança, ele lembra exatamente uma parte do item 10 desse capítulo. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Então, aquele que não tem o que viver, procura recursos em qualquer outra coisa menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, a gente não pode pensar na mediunidade como algo para subir na vida, algo para ganhar dinheiro, uma profissão, qualquer coisa que seja. E ele até coloca aqui, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que possa dispor materialmente. Acho muito, muito interessante. E aí Emmanuel começa a lição assim.
Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de mais diversas maneiras. E aqui ele quer dizer luz, luz mesmo, a luz da lâmpada. Então, temos-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes. Temos nos postes da via pública, a benefício de todos. Temos no recinto doméstico, em uso particular. Temos a luz nos sinais de trânsito, prevenindo desastres. Temos a luz nos educandários, garantindo a instrução. Temos a luz nas enfermarias em socorro aos doentes. Temos a luz nas lanternas humildes, que ajudam o viajor à distância do lar. Temos a luz nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles é ineficiente e nenhum deles é desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Muito bem, então. Vou tirar aqui os slides. Isso. Dessa forma se encerra o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês essa noite sobre a mediunidade. É um tema que tem ampla literatura e nós podemos aí indicar, além das obras básicas, se você está interessado em estudar sobre a mediunidade, em conhecer mais como a mediunidade funciona, como agir com a mediunidade, eu sugiro que você procure a casa espírita mais próxima. Deixe aqui nos comentários. Existem cursos voltados para quem quer conhecer o espiritismo e na nossa casa espírita, quando a gente tem os primeiros cursos que dão uma visão introdutória, e depois nós temos os cursos de passe, corrente magnética, e nós temos os estudos específicos da mediunidade. É um tema enorme, existe muito a ser falado. Se você quer ler mais, você pode procurar a série de André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, mas que tem vários outros volumes para frente, e que conta o espírito de André Luiz, no primeiro livro desbravando a sua morte, a vida espiritual, como ela funciona, e depois acompanhando vários mentores nos mais diversos cenários, buscando entender como funciona a mediunidade, como é o trabalho mediúnico, como nós nos relacionamos com a mediunidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no centro espírita. Então é uma leitura muito rica, que acrescenta muito. É muito interessante, os livros são facilmente disponíveis. Se você tem condições de comprar, compre. Se não, procure uma biblioteca. Os livros estão sempre lá por lá. Nós temos a nossa biblioteca do centro, basta procurar. Manda mensagem aqui que a gente responde. E se você quer saber mais sobre espiritismo, quer fazer os nossos cursos, chame aí nas mensagens, chame no chat. Nós estamos aqui para poder auxiliar naquilo que for possível. Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento e depois nós teremos o passe à distância
com a fluidificação das águas. Então, eu reforço, se você ainda não pegou uma garrafa com água limpa, um copo com água, vamos providenciar nesses últimos minutos para a gente poder bem aproveitar o nosso tratamento. E lembrar para aqueles que não conhecem que se você tem alguma dificuldade, se você precisa de ajuda, nós temos a triagem fraterna, que em tempos de pandemia também está sendo realizada à distância nas segundas-feiras. Então, se você gostaria que te chamassem, gostaria de fazer parte do tratamento, sente necessidade para você ou intercedendo por alguém que seja uma pessoa querida sua, encarnado ou desencarnado, pode chamar para a gente que a gente dá maiores informações. Tudo bem? Espero que já tenha dado tempo de todo mundo pegar as suas águas. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, esvaziando completamente o nosso peito do ar e respirando profundamente, sentindo, junto do ar que inalamos, energias sublimes que esquentam o nosso corpo, que nos fortalecem, que nos dão ânimo. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita da encarnação. Permita, Mestre, que sigamos confiantes nas programações designadas a cada um de nós. Permita, Mestre querido, que os bons espíritos estejam sempre próximos de nós. Que nós tenhamos a sintonia necessária para ouvir-lhes a intuição. Que possamos, Mestre, ter uma encarnação vitoriosa. Mestre amado, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa todos aqueles que são vinculados a nós, encarnados ou desencarnados. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, agora nós vamos para o passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.